Olá, meu nome é Stephanie Rubia, faço parte do grupo 27 e eu fiquei responsável pela apresentação do trabalho sobre aminoácidos. Bom, os aminoácidos são unidades formadoras de proteínas e esses elementos são compostos por 3 grupos: um grupo carboxila, um grupo amina e um grupo radical. O carboxila tem caráter ácido, a amina básico e o radical é um elemento variável. E aqui está a estrutura geral dos aminoácidos. Existem várias classificações de aminoácidos. Um dos tipos são aminoácidos incomuns. Aqui estão eles: ornitina e citrulina, 6N-metilizina, gama-carboxiglutamato, a selenocisteína. Também quanto ao radical e a estereoisomeria. Bom, dependendo do radical, o aminoácido vai ser apolar ou polar. Ele sendo apolar, ele não se dissolve em água. Logo, ele forma resíduos formando outras proteínas. E eles agrupam entre si, ou seja, um radical com outro radical hidrofóbico. Quanto à estereoisomeria, pode ser levógiro, desviando a luz para a esquerda, e dextrógiro, desviando a luz para a direita. Os tipos frequentes de aminoácidos são essenciais, não essenciais e os condicionalmente essenciais. Bom, os essenciais são aqueles que nós precisamos consumir através da alimentação. Os não essenciais, o corpo produz, e os condicionalmente essenciais, o nosso corpo utiliza somente em casos específicos, como por exemplo quando a gente está doente, para combater algum patógeno, para regeneração tecidual, para produção de proteínas, etc. A absorção e a digestão dos aminoácidos se dá no intestino, na borda de escova. Essa absorção pode ser tanto por transporte ativo ou passivo, a depender do tamanho da molécula de aminoácido. Dependendo dessa molécula, a digestão vai ser mais fácil ou mais difícil. Existem peptídeos, por exemplo, que não são absorvíveis e eles causam fermentação. As funções dos aminoácidos vão da construção de tecido muscular, a hormônios, a proteínas, também auxilia o ganho de massa muscular e a perda de gordura. E também atua na comunicação celular, na defesa do organismo, no transporte de substâncias. E aqui eu coloquei a estrutura da tirosina. Ela também é receptora de membrana, só que aí o nome dela muda, que é receptora tirosina sinases. A importância dos aminoácidos é nutricional, ou seja, uma vez que eles são matéria-prima para a formação das proteínas celulares. Um exemplo é a glutamina, que forma um reservatório de grupos aminos por todo o corpo. Aqui eu peguei um caso clínico, entre aspas, de um feto, que teve um acúmulo, que pode ter ou que teve um acúmulo, de fenilalanina, que é um aminoácido, no cérebro. E devido ao desequilíbrio osmótico, essas células ficaram cheias de água e umas comprimiram-se às outras, então gerou dano cerebral, mas a partir do teste de pezinho é possível descobrir se você tem ou não a doença. Então é necessário que esse aminoácido ele esteja no nosso cérebro em quantidades limitadas. A carência não há uma consequência de uma carência direta de por exemplo, tirosina e triptofano, mas lógico que tem um problema no metabolismo desses. Então, o problema no metabolismo desses aminoácidos pode levar, por exemplo, a baixar, no caso da tirosina e do triptofano, a serotonina. E aí causa depressão ou
principalmente o transtorno bipolar. E aqui estão as referências.